Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Gerono, da Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a aula 12 de Eletrônica 1, período 2020.1. A aula de hoje, o transistor de junção bipolar. Bom, finalmente aí chegamos no capítulo 5, né? Então vamos passar o capítulo 5 bem rápido, tá? Por quê? Muitas das coisas que vamos ver nesse capítulo nós já vimos, tá? Com o transistor do tipo MOSFET, tá? Então, claro, muita coisa assim vai ser novidade, tá? A polarização do transistor ela vai ser um pouco diferente, tá? Mas os amplificadores e algumas pontas vocês vão ver que inclusive as formas vão ficar bem parecidas, tá? Então, o que você já aprendeu sobre o MOSFET vai te ajudar nesse capítulo 5, né? De tal forma que vai ser um pouco mais agradável, né, a gente entender esse assunto. Tá? Leituras recomendadas, tá? O capítulo 5 todo, tá? Tirando a seção 5.10, que fala sobre o inversor lógico utilizando transistores de junção. Tá? Por que eu recomendo vocês não verificar isso? Tá? Isso tem a ver com a tecnologia que é antes da tecnologia CMOS, que é uma chamada tecnologia TTL. Tá? Essa tecnologia está completamente obsoleta, tá? E não é mais utilizada. Tá? Inclusive, tem algumas seções aqui que vale a pena, né? 5.1, que é a parte física, né? 5.8 e 5.9 já são tópicos que já vão aí para eletrônica 2. Tá? Então, mas assim, dou uma recomendada para ler. Né? Claro, é um assunto um pouco mais avançado, mas é importante vocês conhecerem e quem for pagar eletrônica 2, né, vai estar bem familiarizado, tá, com essas coisas. Deixo aí 5 exercícios, tá? Para vocês ir treinando, tá? E é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa aula. Então, temos aqui tá, o nosso transistor de junção bipolar, o BJT. Essa sigla aqui vem do inglês, né, que é de Bipolar Junction Transistor. Alguns autores também, tá, vale a pena mencionar isso, eles chamam de transistor bipolar de junção. É o caso do autor do nosso livro que nós estamos utilizando, o Cedra, né? Que, na verdade, eu acho que não é nem o autor, é o tradutor do livro que enfim, preferiu essa tradução. Vamos dar uma olhada aqui. Essa figura aqui, ela mostra, né, de uma forma bem resumida, assim, como é que fica esse transistor num processo de fabricação. Tá? Então, temos um semicondutor, tá? Ele é dopado com uma camada N. Então você vai criar uma camada P e por cima dessa camada P, né, você vai criar também uma camada do tipo N. Tá? Você ligando essas três junções, tá? Você forma aí, né, duas junções do tipo PN, tá? No meio delas aqui. E aí fica como se você tivesse uma coisa que é NPN. Tá? Então esse tipo aqui de transistor é conhecido como transistor NPN. Né? E o símbolo dele é esse aqui, né? Em que esse terminalzinho aqui, que é né, ele tem uma área de contato, né, com a região um pouquinho menor do que o outro, ele é chamado de emissor. Tá? A parte central é chamada de base, né, e a parte mais externa, que envolve a camada, né, P, ela é chamada de coletor. Tá? Esse dispositivo ele vem em diferentes encapsulamentos, tá? Dependendo da corrente que ele vai suportar. Né? Esse aqui é um encapsulamento bem comum, né? Esse aqui é já mais para médias potências e esse aqui é para altas potências. Uma coisa interessante aqui, tá? Se você for ver aqui tem o coletor base emissor, né? Esse aqui possivelmente foi tirado de um datasheet, tá? E isso aqui pode mudar, tá? Dependendo do dispositivo que você está usando. Então, o mais correto é sempre verificar a referência e ver lá quem é o coletor base emissor, né, para o encapsulamento que você está utilizando. Assim como no caso do transistor do tipo MOSFET, né, você também tem um outro tipo, né, que é um tipo no qual está, digamos assim, invertido. Né?
E aí ele vai funcionar, né, de acordo com o valor da tensão, né, emissor-base. É trocado. Aqui é base-emissor, aqui é emissor-base. Tá? Esse segundo aqui é chamado de transistor de junção do tipo PNP. Tá? Basicamente, o que se faz é troca aqueles materiais lá, né, daquele tipo de fabricação. Onde tinha N passa a ser P, onde tinha P passa a ser N. Você fabrica, então, um tipo PNP. Bom, e quando nós estudamos, né, junção PN, que foi quando nós estávamos no capítulo 2 falando ali de diodos, né, nós sabemos que quando você tem uma junção do tipo PN, né, você forma aí uma espécie de diodo. Tá? Então, você observando aqui, né, note que do B para o C você teria uma junção PN e do B para o E você tem outra junção PN. Então, é como se você tivesse um diodo para cima e um diodo para baixo. O que ocorre? Tá? Se você tentar aplicar uma corrente, né, aplica uma tensão, né, positiva do C para o E, né, como eu estou fazendo aqui, esse diodo aqui ele fica reversamente polarizado. Tá? E aí você não consegue passar nenhuma corrente. Se você aplicar uma tensão negativa, você vai ter o mesmo efeito. Tá? Isso eu estou considerando, tá, essa entrada aqui, a base, tá, eu estou considerando que ela está aberta. Tá? Então, com a base aberta, tá, isso não ocorre. Tá? E o que é que acontece? Então, se você aplica uma tensão, né, por exemplo, entre a base e o emissor, né, ou seja, você polariza diretamente esse diodo aqui, tá? E aí o que ocorre é que realmente essa região aqui ela funciona como diodo, né? Se ela funciona como diodo, a gente sabe aí que a gente vai ter uma queda de tensão aí aproximada de 0,7. Né? Então, quando isso ocorre, quando esse diodo aqui está diretamente polarizado, ou seja, passa uma corrente nesse diodo, o que ocorre é que se você aplica uma diferença de potencial entre o coletor e o emissor, começa a circular a corrente livremente aqui, tá? E essa corrente é meio que, vamos dizer assim, ela não depende muito desse VCE, ela quase que só depende do VBE, tá? Mas passa uma corrente sim, né, considerável, né? Não é aquela corrente ínfima, né? Passa uma corrente aí considerável. Pode passar uma corrente aí considerável. E quando isso ocorre, né, nós dizemos que o transistor está polarizado, né? E aí esse circuito aqui funciona. Bom, então temos aqui as equações, né, que regem esse transistor de junção. Tá? Primeira coisa, o sentido das correntes. Tá? Note que a corrente desse transistor aqui do tipo NPN, a corrente de base ela entra, né, a corrente do coletor ela entra e a corrente do emissor ela sai. Né? Como é que eu vou decorar isso aqui, professor? É complicado. Né? Então, uma dica é que o transistor ele tem, né, no desenho dele uma setinha. Tá? Essa setinha está saindo aqui, tá? Então significa que é o emissor. Né? O emissor, corrente do emissor, né? A setinha está para esse lado, vai ser a única corrente que vai ser saindo. Então todas as outras são entrando na forma. Tá? Vai acontecer o mesmo com o PNP, né? Sendo que vai ser o contrário. No emissor é a única que está entrando, o resto está saindo. Tá? Então, se você aplica aqui a lei dos nós, né? Aplica uma malha fechada aqui, né? O somatório do que entrou e saiu tem que dar zero. Tá? Então, entrou corrente de base, entrou corrente de coletor, saiu corrente de emissor. O somatório disso tem que dar zero. Né? Não pode estar se criando corrente do nada. Uma outra equação, tá? E essa é uma equação aproximada, tá? O IC ele é dado por IS vezes E elevado a VBE sobre VT. Note que essa corrente aqui, que está circulando aqui no coletor, por essa fórmula aqui,
não depende do VCE. Você pode botar uma tensão bem alta como uma tensão, enfim, né? Aqui, claro, se você também botar zero, ele também não vai circular nenhuma corrente não, tá? Mas assim, se você aumentar aqui uma tensãozinha, né, a partir de a chamada de uma tensão de que é VCE de saturação, né? Então passou de sair, começou a aumentar um pouquinho, a corrente fica constante aqui em C dado por isso, tá? É como se não dependesse dessa tensão aqui. Mas a gente vai ver que tem uma dependência e em breve a gente vai considerar. Mas vamos dizer assim, é uma dependência menos influente, tá? Bom, uma outra equação que tem é chamada equação da amplificação de corrente do transistor de junção, tá? Que é essa equaçãozinha 3 aqui. A corrente no coletor, tá? Ela é beta vezes a corrente que passa na base, né? Em que esse beta normalmente é um número alto, tá? Esse modelo aqui de equação, né? Esse modelo aqui elétrico, né? Com essas três equações, tá? Ele é um modelo simplificado, tá? Isso aqui é uma simplificação do modelo Weber-Morse, que vocês vão achar lá no livro, tá? Mas desconsiderando, né, porque você vai ver que você vai ter dois betas, né? Você tem duas transcondutâncias, tá? Então, esse beta aqui é também chamado de beta F, o beta forward, né? Que é o beta, né? O que a gente está fazendo? Está desprezando o beta de realimentação, né? O beta B, né? Que ele vai chamar lá. Então a gente só vai usar o beta F, tá? Bom, e esses parâmetros aqui, tá? IS, VT, quem é isso, né? Quem é beta, né? Então IS e beta são parâmetros de fabricação, depende do tipo de fabricação. O IS, além disso, depende também da temperatura, né? E também no mesmo lote, mesmo sendo transistores do mesmo lote, você tem variação tanto do IS como de beta, tá? Vamos ver aqui, ó, o IS tá na faixa entre 10 a menos 12 até 10 a menos 18 amperes, tá? E aqui varia, né, pode variar isso aqui, tá? Então isso é bem complicado. O beta, tá? Ele, né, apresenta aí valores de 50 até 600 dependendo do transistor, tá? Bons transistores vão apresentar um beta bem alto, tá? Já os transistores que não são muito bons vão apresentar beta um pouco menor, tá? Mas esse beta ele varia também muito, tá? Ele varia inclusive com valores médios da corrente de coletor. Então é bem complicado essa questão do beta, tá? No livro, inclusive, você vai resolver várias questões considerando um beta fixo, às vezes beta igual a 100, beta igual a 200, né? Mas num caso normal, esse beta ele tem uma variação aí no qual você não tem muito controle, né? Então, se você está fazendo uma conta, né, ou um projeto, não adianta muito você ter muito cuidado com esse beta e fazer os cálculos bonitinho, porque isso aqui varia muito. O VT ele é a tensão térmica, que é a mesma tensão térmica que a gente tem lá no transistor, que é aquela nossa tensão que na temperatura ambiente ali é cerca de 26 mV, né? KB é a constante de Boltzmann, né? Dado em tensão por Kelvin, né? E VT é o produto, né, dessa constante pela temperatura atual. Vamos então, tá, para a gente montar um modelo, tá, de polarização e um modelo para pequenos sinais. Vamos lá, vamos fazer aquele mesmo processo, tá? Vamos separar o nosso IC, né, num IC médio mais um ICzinho. E o VBE, no VBE médio, né, no VBE constante mais o VBEzinho. E vamos pegar a fórmula aproximada, que é já a aproximação da aproximação, e vamos sacudir nela. Tá? Então, sacudindo aqui, a gente tem esses resultados aqui, separa. Tá? E aqui, ó, essa parte aqui é constante, né? E essa parte aqui é variável. Essa partezinha variável, esse VBEzinho aqui, ele é pequeno sinal, um valor médio. Né? E aqui é um exponencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aproximação, né, para essa minha exponencial aqui para ficar linear. Né? Então, vamos ver aqui que é um pequeno sinal para amplificadores com transistores de junção. Né?
você vai ter que o VBE, né, essa tensão aqui de VBE, ela tem que ser muito menor do que VT. Se isso acontecer, né, nós podemos aproximar essa exponencial, né, a aproximação linear de primeira ordem, né, seria aqui o 1 mais VBE sobre VT. Tá? Então, pegando essa aproximação aqui, colocando no lugar disso aqui, a gente obtém esses dois resultados aqui. Tá? Essa parte constante a gente aloca para IC e a parte variável a gente coloca para ICzinho. Bom, e daí, né, a gente conclui que o IC médio, né, ele é dado pela fórmula. Note que é a mesma fórmula, só substitui o VBE pelo VBE médio. Tá? E note que essa partezinha aqui, que é o nosso ICzinho, o ICzinho é isso. Note que essa primeira parte aqui é o nosso IC médio. Tá? Então, note que o ICzinho ele vai valer IC médio VBE sobre VT. Tá? Tá lembrando daquele nosso modelo de transcondutância, né? O ICzinho ele é igual ao GM vezes o VBE. Então, o GM, que é a transcondutância do transistor de junção, agora é dado por IC médio dividido por VT. Tá? Então, temos essa fórmulazinha aqui, tá? Para nossa transcondutância. Tá? Bom, daquela equação, a chamada equação do ganho de corrente, né? A gente sabe que o ICzinho ele é igual a beta e Bzinho. Tá? Então, a gente pode dizer que, substituindo o ICzinho pelo GMVBE, né, que é quem? Que é IC sobre VT, vezes VBE, né? Então, substituir aqui. E aqui eu continuei ainda com beta e Bzinho. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar o IBzinho para cá, passo o VT para lá e C para cá. Né? Então, note que o VBE sobre IBzinho, isso é dado por beta VT sobre IC. Tá? Isso aqui é o que a gente vai chamar de resistência de entrada do modelo pi-híbrido, tá? Do transistor de junção. Né? Isso aqui é que a gente chama também de RP. Tá? Então, RP é dado por beta VT sobre IC. Okay? E aí nós temos o nosso modelo pi-híbrido simplificado. No modelo pi-híbrido simplificado, o que é que a gente tem? A gente tem aí uma resistência, né? Note que é um VBE sobre o IB, que é a corrente que está saindo aqui, né? Isso vai ter uma resistência aqui RP, né? Então temos uma resistência aqui equivalente, né? E aí a corrente que a gente vai ter no coletor, ela é dada por GM vezes VP, que é essa tensão que está, é a queda de tensão desse nosso RP. Tá? Então o modelo simplificado, tá? É um modelo que não considera a variação, né, dessa corrente aqui com o VCE, que a gente diz também que é um modelo sem considerar o efeito Eichler ou sem considerar, né, a resistência de saída do transistor. Tá? Aqui nós começamos a entrar num ponto polêmico aqui, né, que é a questão da polarização. Tá? Quando a gente polariza, né, coloca uma corrente média aqui nesse transistor, aquele nosso VBE, o nosso VBE aqui, ele vai ficar ali entre um 0,5 e um 0,8 volts, né, dependendo da corrente. Correntes mais baixas, né, vai ficar aqui perto de 0,5, 0,6. Já a corrente mais alta passa do 0,7. Né? Note que nós temos que o VBE ele tem essa dependência aqui do IC. Tá? Então, quando esse VT aqui é uma tensão térmica, o IS tem uma variação alta. Aí, tá? Então, dependendo do IS, tá? Mesmo os valores de C vão ter valores de VBE diferentes. Mas a questão é como você tem um logaritmo, essa variação aqui, né, você variando IC entre 1 milho e 100 milho, né, vai ficar aqui em torno disso aqui, né, na maioria dos transistores. Tá? E aí muitas vezes é considerado, tá, como um parâmetro de polarização simplesmente você manter o VBE próximo do 0,7. Tá? Né? O que acontece é que você não tem um controle muito bom, né, da corrente do coletor. Né? E essa corrente aí ela acaba dependendo, né, mais dos parâmetros internos do transistor. Então,
fica difícil você conseguir colocar um ponto de polarização em que você tem uma máxima excursão, né? E às vezes até fica difícil de você, né, projetar direitinho os seus amplificadores, simular, né? Vamos lá, vamos falar um pouco na resistência de saída, tá? Então eu comentei que quando você polariza o transistor, essa corrente aqui ela é fixa e não depende do VCE, mas na verdade, né, vamos colocar assim, ela depende um pouco do VCE, tá? Ela não depende tanto, mas depende, tem uma dependência aí. E aí a equação talvez um pouco mais próxima, tá, do que deveria ser, é uma equação no qual o IC ele depende do VCE. Tá? Aqui vamos fazer o seguinte experimento. Vamos fixar o VBE, tá? E vamos ver qual é a variação da corrente com relação a essa tensão VCE. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu fixei aqui o ponto de polarização, deixei o VBE fixo e estou variando agora só o VCE. Tá? É claro que ele depende do VBEzinho, né? O VCE poderia alterar o VBEzinho, então a equação é complicada, mas eu quero pegar um modelo linear, né, no qual depende apenas do VCE, para que eu coloque ali um modelo de resistência no meu transistor, né, que nem a gente fez com o transistor MOSFET. Tá? Então, quando a gente faz isso, derivando essa equação aqui com relação a ICzinho, tá? Considerando que esses parâmetros aqui são constantes, a gente deriva isso aqui, né? Só um detalhe, tá? Isso aqui, né? Eu estou pegando essa equação aqui. Isso aqui é o nosso IC de polarização, tá? Então eu já estou substituindo aqui para deixar mais fixo. Vou derivar agora. Bom, aí derivando, né? Essa derivada aqui dá 1. Aqui temos o IC. Essa parte aqui dá 0. Aqui eu vou ter 1 sobre A vezes a derivada do VCE da IC. Então, termina que a gente tem isso aqui. Passa para o lado de lá, né? E a gente já definiu que a variação do VCE é com IC. Na polarização, vamos chamar do nosso R0. Tá? Então, note que o R0 é exatamente igual ao VA sobre C. Tá? VA é a tensão de Early. Normalmente é um valor alto, que chega aí a 100 volts, 50, 100, 200 volts. Né? Então, é um valor extremamente alto. Né? Note que, se você olhar para essa equação aqui, ela é bem próxima da resistência de saída do MOSFET. Tá? A resistência de saída do MOSFET é VA sobre ID. Tá? Ou 1 sobre lambda ID, em que lambda é o inverso de VA. Né? Então, se você for ver, a fórmula está parecida, tá, pessoal? E aí, não só a fórmula é parecida, como também o modelo pi híbrido, tá, do transistor de junção, ele é bem parecido com o modelo do transistor MOSFET. A diferença é que aqui agora aparece um RP no lugar daquela capacitância. Né? Então, passe uma corrente para cá. Essa é a única diferença. No outro caso, você não tinha corrente. Era uma capacitância aqui tendendo para zero. Né? Então, você só tinha nível de tensão e pelo nível de tensão você tinha uma corrente. Agora, essa corrente aqui pode influenciar aqui. Aqui estão os valores, tá? RP, GM e R0. Né? Aqui temos uma coisa parecida, né? No caso do MOSFET. Né? Já esse já são um pouco... esse aqui é novidade, né? Não tinha antes. E o GM, né? Tem uma fórmula aqui um pouquinho diferente. Na polarização, tá? Então temos aí, né, uma equaçãozinha que seria o IC, ele é igual ao IS vezes E elevado a VBE sobre VT. Né? Se você fixa o VBE em 0,7, então seu IC ele é fixo. Tá? Mas o que ocorre é que se você varia o IC, né, sai variando muito o seu IC, o seu VBL sempre vai ficar ali próximo do 0,7. Tá? Ele deve ir ali para 0,6, vai para 0,8, uma corrente mais alta. Né? Então, né, isso aqui é um pouco polêmico. Tá? Para a gente definir ou conseguir fixar o nosso IC, né? Até porque para a gente poder trabalhar, a gente, para calcular o ganho, tem que ter um IC fixo. Tá? O GM depende do IC, o RP depende do IC, o R0 também depende do IC. Então, tudo aí depende do IC. Então, tem que ter cuidado.
E aí, se você vai fazer um projeto e não tem muito controle do IC, você não tem controle do RP, nem do GM, nem do R0. Então não tem controle de nada. Então tem que ter cuidado aí, pessoal, com esses detalhezinhos. Aqui temos o transistor, né, do tipo PNP. Esse transistor aqui, o modelo também é parecido, tá? Deriva as equações do mesmo jeito, os resultados vão ser bem parecidos, tá? Lembrando agora aqui, né, o modelo está assim, a corrente é para cá. Note, ó, tá? Sentido da corrente. Setinha entrando, então significa que é a corrente do emissor, é a única que está entrando, o resto está saindo. Tá? E aí as fórmulas são bem parecidas, né? Só vai mudar que no lugar de você ter o VBE, você vai ter VEB. Tá? O resto é parecido. Tá? A fórmula do RP, do GM e do R0. Tá? São as mesmas. Vamos então ver um exemplo de circuito. Tá? Vamos ver aqui o emissor comum. Tá? Um circuito bem conhecido, né? Implementado com uma polarização do tipo divisor de tensão. Tá? Bom, aqui na polarização temos alguns probleminhas aqui. Né? Vamos supor que é dado para a gente o R1 e o R2. Né? Qual é o valor, né, da corrente C? Então, claro, primeiro você tem que saber quem são os parâmetros do transistor. Né? Então, vamos supor que a gente conhece quem é o IS, né? E a gente conhece quem é o beta do transistor. Tá? Então, vamos fazer uma equação aqui no nó B, que é a base. Tá? A gente tem essa corrente que está entrando, positivo, né? Quem? VCC menos VBE. Nota que daqui para cá tem VBE. Certo? Então, isso aqui dividido por R1 é a corrente que entra aqui nesse nó. Essa corrente que vem desse resistor 1. Tá saindo essa corrente aqui pelo resistor R2, desde que essa tensão aqui é VBE. Né? Então, temos o que? VBE sobre R2. Está saindo, o sinal é negativo. E também está saindo uma corrente de base aqui, né? Que é a corrente usada para polarizar, que é IB, né? Que é igual a IC dividido por beta. Tá? Então, refazendo aqui essa equação, né? O VCC sobre R1 está aqui, o VBE sobre R1, aí vamos substituir VBE por isso aqui, VT ln de C sobre S. Né? E aí 1 sobre 1 está aqui, né? Tem menos 1 sobre 2, tem esses dois termos aqui. No lugar do VBE estou botando isso aqui. E aqui no lugar de B estou botando C sobre beta. Olha só, temos uma equação no qual a gente tem tudo parâmetro. Tá? Parâmetro. A única variável aqui é o IC. Tá? Mas se a gente conseguir resolver essa equação, a gente resolve IC. Qual o problema? Essa equação aqui é uma equação do tipo transcendental. E aí você não consegue isolar o IC. Tá? Note que aqui eu tenho o IC, que é igual a VCC, R1, VT, LN. Aparece o IC de novo e S. E aqui tem um beta. Tá? Então, começa aqui, você não... Né, para você encontrar o IC, né, você tem que resolver a equação transcendental. E aí, para você resolver isso, é com métodos numéricos. Se você lembrar, a polarização do transistor MOSFET é resolver uma equação de segundo grau. Então, é bem mais simples, né, do que resolver aqui no transistor de junção. Vamos, para a gente ver aqui como é chatinho aqui da gente calcular essa polarização. Tá? Vamos usar essa fórmulazinha. Note que essa fórmula aqui é a fórmula para esse caso aqui. Tá? Se mudar o circuito, a fórmula da polarização já muda. Se você tiver um outro tipo de... Se em vez do emissor comum for o emissor degenerado, é outra fórmula. Se em vez do emissor comum for o coletor comum, é outra fórmula. Se for base comum, é outra fórmula. Tá? Então, essa aqui é a fórmula para o emissor comum, né, polarizado sem resistência de emissor, né, sem o capacitorzinho para aterrar. Então, a fórmula é essa aqui. Tá? Cada caso tem sua fórmula. Tá? Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos calcular aqui uma polarização. Então, pega aí o VCC, né, igual a... Vamos supor aqui que o nosso VCC é 10 volts, foi dado para a gente. Né? A gente pode fazer a aproximação do 0,7 inicialmente, né? Então vamos considerar que o VB é 0,7. Né? Se o VB é 0,7,
a gente tem uma relação aí entre R1 e R2, tá? Que é de 13,28 R2. Tá? Bom, vamos assumir que a gente pegou valores comerciais, né? Então escolheu R2 igual a 10K, R1 igual a 130 kΩ. Tá? Bom, então vamos assumir resistor R2 igual a 10K, R1 130, o beta igual a 100 e o IS igual a 10 a menos 14 amperes. Tá? A gente pode começar com um chute inicial, vamos chamar de C0. Tá? Vai ser o IS vezes E elevado a 0,7 sobre VT. Tá? Então, jogando os valores da fórmula, a gente vai ter ali, né, note, que é isso, é o IC considerando que o nosso transistor, considerando que o VB é exatamente igual a 0,7. A gente tem aí 4,9 mA. Tá? Então, temos aqui essa fórmula aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou sempre calcular um novo IC baseado no IC anterior. Tá? Então vou pegar e recalcular o meu IC dentro dessa fórmula, começando com esse valor aqui inicial. Tá? Aqui eu já fiz uma conta antes, o R1 paralelo com o R2 dá 9,3 kΩ e vamos calcular. Bom, então aqui começamos a calcular. O primeiro IC1, né, se a gente começa lá com na ordem de milha, aqui já baixou para, né, 1,67 vezes 10 a menos 4. Aí depois baixou mais um pouquinho, né, para 1,03 milho, quer dizer, aumentou um pouquinho. Depois baixou de novo, depois aumentou, depois baixou, depois aumentou e fica nessa, né? Ele vai. Aí chega uma hora que com duas casas decimais, ó, ele estabilizou, né? Ou seja, a solução do nosso problema é 7,08 vezes 10 a menos 4 amperes. Então, veja que é bem diferente daquele nosso chute inicial. Tá? Eu vou convidar vocês aí, tá, que estão assistindo, faz o seguinte, pega o beta, substitui por 300. Né? Considera o mesmo IS, tá? Aí você pode dizer, professor, mas mudou o beta 3 vezes. Isso é muito comum em dispositivos do mesmo lote. Tá? Então, faz aí só para a gente ver, né, se está variando muito ou pouco. Tá? Então você vai ver que, enfim, vou deixar para vocês fazerem. É complicado isso aí. Né? Então, acaba que é meio difícil controlar mesmo essa corrente aí. Tá? Você fez a conta todinha, bonitinha. Você veio aqui, saiu fazendo, aproximou 7,08. Aí você acha que quando você for montar o circuito vai ter isso aqui exatamente. Você monta, não tem nada a ver com isso. Então às vezes um pouco frustrante, tá, para o aluno, tá? Mas tem que entender, tá, que esses parâmetros todos são variáveis. Então varia o beta aí e vê se está próximo. Tá? Se você vê que não está muito próximo, então você vê que essa polarização aqui é meio realmente difícil de fazer. Bom, então vamos supor que você polarizou, tá? Encontrou o valor do IC bonitinho, tá? E aí vamos fazer a análise de pequenos sinais. Análise de pequenos sinais, eu vou pegar um modelo com R0 e tudo mais, né? Então temos aqui R1 paralelo com R2, RP, né? Isso aqui vai estar aterrado, né? Então fica paralelo os dois. Tem um RP aqui, está aterrado também aqui. Então como se tivesse tudo isso em paralelo. A corrente aqui a gente tem o R0 e o RC. Tá? Note que a tensão de entrada ela está no meu resistor, aqui RP. Né? Então aqui eu vou ter GM vezes VE. Né? A corrente que está circulando aqui entre esses resistores que estão em paralelo vai ser menos GMVE, ou menos GMVP. Tá? Então a tensão de saída é quem? Menos GMVP vezes esse resistor em paralelo com esse. Tá? Então com isso a gente calcula o ganho. Então o nosso ganho, ó, tá? Menos GMRC em paralelo com R0. Tá? Se você for lembrar lá do ganho, tá? Do fonte comum, a fórmula é a mesma, pessoal. Sendo que você vai trocar o RC pelo RD e o R0 é o R0. Mas a fórmula é a mesma. Tá? Aqui também, tá? Se o R0 for muito maior do que o RC, né, você vai ter, ou seja, você tem um modelo simplificado, sem esse resistor aqui, vai ser simplesmente menos GM RC. Também a mesma coisa do caso
do MOSFET, tá? E aí, né, se você quiser a fórmula completa, né, esse é o valor aqui do V0, a parte, né, DC dele, tá? E a gente vai ter aqui menos essa componente aqui variável. Tá? Bom, aqui vai ter diferença em que? Resistência de entrada. Antes era R1 em paralelo com R2, agora vai ser R1 em paralelo com R2 e paralelo com Rπ. Tá? Mas vou deixar para que vocês calculem a resistência de entrada e a resistência de saída. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum. Bom, e finalmente, né, tem outras configurações aí, né, que vocês podem fazer, assim como no outro. Né? Então você tem aqui o coletor comum, você tem o emissor degenerado, você tem um base comum, né, além do emissor comum, né, que foi aquele primeiro que eu mostrei. Tá? Vocês vão, né, tentar, para cada caso desse aqui, tenta encontrar resistência de entrada, resistência de saída, ganho. Resistência de entrada, resistência de saída, ganho. Resistência de entrada, resistência de saída, ganho. Tá? Aqui, pessoal, como ainda não foi feito o desafio, tá, da resistência de saída, considerando o fonte degenerado, né, então vou deixar o desafio, né, calcule a resistência de saída do emissor degenerado. Tá? Esse desafio aqui está em conjunto com outro desafio. Tá? Se você resolveu ou aquele ou esse aqui, quem resolver primeiro está valendo um ponto. Okay? Bom, pessoal, então vocês viram aí que existem bastante semelhanças, tá? Verifiquem a questão das resistências de entrada, saída, para os transistores de junção, e vocês vão ver que as fórmulas elas são bem parecidas, tá? Então, muitas das coisas que vocês já fizeram, vocês vão usar, né, aí também para o transistor de junção. E aí eu acredito que vai ser um capítulo mais tranquilo de vocês pegarem aí, tá? O transistor de junção, você consegue ele é mais comercial, inclusive, do que o transistor MOSFET, tá? Porque ele é um dispositivo grande, né? Ele é um dispositivo que ele é vendido como um dispositivo discreto, para você soldar ele na placa. Já o transistor do tipo MOSFET, ele é mais usado lá no circuito integrado, pequenininho ali. Então, por isso, quando você vai encontrar ele, você encontra ele de potência, com as questões de correntes mais altas, tá? Façam esses exercícios, tá? São exercícios legais. Sei que vão aparecer dúvidas, tá? Mas vocês entrem em contato, tá? Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.